sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declara aberta a reunião. Solicito ao senhor secretário para fazer a chamada dos vereadores. Segunda sessão ordinária, 13 de fevereiro de 2017. Anderson da Silva. Presente. Fernando Aparecido da Silva. Presente. Fernando Becker Lamunier. Presente. Joyce Martins Silva Quirino. Presente. Marcelo Marilúcio dos Santos. Marco Antônio Francelino. Presente. Maria da Conceição Carvalho. Presente. Rosemary Cássio dos Santos. Presente. Vital Libério Guimarães. Presente. Senhores vereadores, nós fizemos a leitura da primeira ata na nossa reunião conjunta, quando da visita da secretária. Eu gostaria de saber se, do plenário, se nós podemos processar a aprovação com aquela leitura, ou se por acaso vocês querem que faça a nova leitura. Então, coloco a ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante reunião conjunta de comissões em discussão. Aprovada. Ata aprovada. Solicito ao secretário dessa casa, o vereador Marquinhos, para a leitura das correspondências recebidas. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, Minas Gerais. Bom Despacho, 10 de fevereiro de 2017. Prezados senhores, sirvo-me do presente para parabenizar a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Despacho e desejar a todos os senhores vereadores um profício ano legislativo. Atenciosamente, Giovana Avelar Vieira, promotor de justiça. Então, nós vamos fazer a nomeação das comissões permanentes dessa casa para análise dos projetos. Os projetos encaminhados, a partir dessa semana, na quarta-feira, 16 horas, é a reunião de comissão. E nessa reunião, inclusive na primeira reunião, um dos projetos é discutir o horário de funcionamento da Câmara, das reuniões da Câmara, as reuniões ordinárias, e também o próprio horário das comissões. São 4 as comissões permanentes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Comissão de Administração, Obras, Serviços Públicos e Trânsito. E a Comissão de Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Acredito eu que com o estudo no regimento, que nós já começamos a processar, nós possamos fazer alguma alteração nessas comissões, uma vez que estão muito abrangentes e eu acho até que em alguns casos, em algum caso omissa, né?
por exemplo, onde nós vamos tratar o problema da cultura. Então, eu acho que nós temos que rever a denominação dessas comissões na nossa análise aí do regimento. O regimento tem muita coisa, muita alteração para fazer. E aí eu queria sugerir aos senhores vereadores que já a partir de agora nós possamos marcar pelo menos uns 2 dias na semana para a gente fazer a revisão do regimento. Então, eu gostaria de ver com os senhores, porque eu acho que nós não temos como começar, né? Eu acho que nem começar assim uma legislatura precisando de refazer o regimento. Acho que o regimento nosso ele é muito grande, mas tem algumas questões que realmente precisam ser revistas. Às vezes mexeu-se no preâmbulo e não cuidou dos desdobramentos, então tem algumas questões, inclusive incoerentes, do regimento que precisam ser olhadas. Então eu gostaria ao invés de a gente fazer uma comissão provisória para olhar esse regimento, eu gostaria de propor que fosse feito isso em conjunto, que a gente, todos os 9 vereadores pudessem participar, num horário que for viável para todo mundo, e a gente estudar, né, artigo por artigo. E se a gente pegar isso de tarefa, com certeza a gente faz isso bem rapidinho, com o auxílio do nosso setor jurídico, da Procuradoria Jurídica. Eu acho que a gente tem condição de estar aprovando isso rápido. E aí eu coloco em discussão um horário para que a gente possa fazer essa leitura do regimento e começar a fazer esses estudos. Coloco em discussão para os senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, professor. Boa tarde, público presente. Boa tarde, caros colegas. Eu acho que essa discussão, presidente, podia se dar nas comissões na quarta-feira, que a gente sentava todo mundo junto e já direcionava esse trabalho já. Senhor presidente, Pois não. boa noite a todos, boa noite aos colegas. Concordo com o Marcelo, acho que a gente podia levar essa discussão para quarta-feira, até para a gente tratar dos outros assuntos hoje. Isso aí, com a concordância dos demais? Vereadora doutora Rose? Sim. Tá certo? Concordo. Então, na quarta-feira, uma comissão também, a comissão conjunta, né, com a participação de todos os vereadores, para estudo do regimento, e aí a gente marca o horário na quarta, não é? A nomeação das comissões permanentes, então, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadores titulares: Fernando Branco, doutor Fernando Pediatra, doutora Rose Delegada. Vereadores suplentes: Anderson do Gás, Marquinhos, Sessão Queiroz. Presidente, só um minutinho, com a palavra. Acho que nós combinamos de fazer uma troca nessa primeira comissão que o senhor comentou, que ficaria, parece, a doutora Rose, Fernando Branco e a sessão para a legislação, não é isso? Que houve a mudança. E eu ficaria na comissão de saúde. Perfeito. No seu lugar aqui, vereador, entrou então a Não é isso? Sessão ficou, né? vereadora Sessão. Tá certo? Aí o senhor inverte, o senhor fica suplente. Ok, Tá certo? correto. São muitas comissões e poucos os vereadores, são só 9. Está perfeito. Aliás, Muito obrigado. temos que registrar, né? Bom Despacho tem 9 vereadores, regimentalmente hoje, é uma informação, né, para a população, poderia ser 13, né? Então, somos só 9, né? Isso é mais um motivo de economia, né? Na casa, economia para o município.
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereadores titulares: Marquinhos, Marcelão, Joyce Quirino. Vereadores suplentes: Fernando Branco, doutora Rosa Delegado, doutor Fernando Pediatra. Comissão de Administração, Obras, Serviços Públicos e Trânsito. Vereadores titulares: Anderson do Gás, Marquinhos, Sessão Queiroz. Vereadores suplentes: doutora Rosa Delegada, Marcelão e Joyce Quirino. Comissão de Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Vereadores titulares: Marcelão, Joyce Quirino, doutor Fernando Pediatra. Vereadores suplentes: Fernando Branco, Sessão Queiroz e Marquinhos. Então, são essas as comissões permanentes nomeadas, que fará sua primeira reunião na próxima quarta, 16 horas. Projetos apresentados. Projeto de Lei 12/2017, de autoria do vereador Fernando Branco, que fixa subsídios dos vereadores para a legislatura 2017 a 2020 e 2021 a 2024. Projeto de Lei 13/2017, de autoria do chefe do Executivo, que acrescenta o artigo 270-A à Lei Municipal 1950/2003, para definir o INPC e IBGE com base de atualização dos tributos municipais. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes para análise e parecer. Requerimentos apresentados. Pedi ao vice-presidente para fazer a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Vereadora doutora Rose Delegada solicita ao prefeito municipal que solicite ao setor competente a viabilização da limpeza e capina da Praça do Rosário. Solicita ao prefeito municipal que determine ao setor competente o fechamento do retorno da Avenida Doutor Juca, na altura da Rua AB, antiga Rua Geraldo Tonho. Requerimento que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente notificação do proprietário do imóvel localizado na Rua João Antunes, 165, bairro Palmeiras, a fim de ser retirada uma grande árvore da iminência de cair. Requerimento que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente asfaltamento da Rua Bocaiúva, bairro Santa Marta. Em discussão, os requerimentos da doutora Rose. O esclarecimento, vereadora. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Esse pedido com relação a essa avaliação, na verdade, eu não pedi ainda a retirada, nem tem por lei para tanto, mas que o setor competente compareça àquele local, né, ali na Rua João Antunes, 165, bairro Palmeiras. Ali dentro do imóvel há uma grande árvore e ao lado um lava-jato, lava-jato Padre Libério. E os funcionários do lava-jato estão, né, insossegados em decorrência do risco que eles estão correndo com essa grande árvore. É uma árvore muito velha, ela apresenta, lógico que um fiscal do meio ambiente deve analisar e verificar quais as medidas pertinentes para que seja tomada uma medida e assim evitar um acidente que pode causar não só dano à integridade física de pessoas que ali trabalham, mas também dano no próprio patrimônio do proprietário desse imóvel. E com relação a essa solicitação feita com relação ao fechamento do retorno da Avenida Doutor Juca, ele se justifica pelo seguinte, porque lá, na verdade, nós temos uma passarela central e no meio da avenida a pessoa desce e é um retorno que não se justifica. O que ocasiona ali são vários acidentes. Felizmente, acidentes de pequena monta, não acidentes que causem
lesões graves, mas acidentes que vêm trazendo desconforto para a sociedade, porque as pessoas que saem ali da fazendinha, ou as pessoas que estão vindo do bairro São Vicente sentido centro, muitas vezes se chocam, porque não existe ali uma sinalização que deveria dizer se só um lado poderia fazer o retorno, se ambos poderiam, e poucos metros depois nós temos rotatória, tanto a rotatória ali que segue sentido a avenida que foi iluminada agora, Norte-Sul, quanto no outro lado nós temos aquela rotatória do Pamonhão. Então, assim, eu troquei ideia, né, fui procurado por vários moradores, com algumas pessoas, e seria muito interessante. Outra questão que eu pedi aí foi o asfaltamento da Rua Bocaiúva, bairro Santa Marta. Quem conhece ali sabe que tem uma extensão de aproximadamente 100 metros quadrados sem asfalto. Agora, com o asfalto que tem sido feito nessa nova avenida, que é uma grande conquista para Bom Despacho, né, Antônio Guerra, né, Marcelo? Antônio Guerra, Maria Guerra, é uma grande conquista, ficou um espaço muito pequeno, sem asfalto, e ali nós temos muitos moradores, né, são 4 residências, as pessoas têm criança, têm reclamado bastante das questões decorrentes dessa falta de asfalto. E o terceiro requerimento, realmente, é a limpeza ali da Praça do Rosário. Quem passou por ali vê, eu sei que nós estamos num período de chuva, que é difícil manter ali o mato baixo, mas já é para o município ir pensando essas questões dessas limpezas de praça, essas questões ali de cuidar dessa parte que diz respeito a esse mato excessivo. Eu acho que é oportuno também nós aproveitarmos para falar que a gente vai precisar fazer um trabalho em prol disso, talvez para notificações de proprietários, né, muito imóvel com sujeira que precisa ser olhado. Então, eu gostaria que os vereadores avaliassem aí, caso fosse necessário, e aprovassem os requerimentos para que possa ser encaminhado ao setor competente. Obrigada. Então, em votação, os requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Vereador contrário que manifesta levantando a mão. Aprovado os requerimentos apresentados pela vereadora doutora Rose Delegada. Vereador Fernando Branco, requerimento em que solicita ao senhor prefeito para que determine aos setores competentes. 1. Melhoria do sistema de drenagem da passarela da Avenida Doutor Roberto com a Rua Roberto Queiroz. 2. Revisão dos bueiros da Avenida Doutor Roberto. 3. Sinalização de mão dupla na extensão da Avenida Doutor Roberto. 4. Colocação de nomes nas ruas, nas esquinas das ruas da cidade, nos termos da Lei Municipal 2195/2011. Em discussão, requerimento do vereador Fernando Branco. Senhor presidente. A palavra, senhor presidente. Sobre os requerimentos aí, bem simples, eu só queria um outro esclarecimento com relação em primeiro, ao sistema de drenagem. Essa passarela, não sei se todos sabem o que é ali do lado do PP. Ela foi construída por último agora, e não fizeram sistema de drenagem. Na verdade, aqui nem é melhoria, na verdade não existe. Quando chove, lá vira uma piscina. Né, as pessoas vão trafegar lá, por exemplo, ou deambular lá na avenida no final da tarde, a pessoa tem que passar dentro d'água, porque realmente está virando uma piscina. Né? Eu até fiz esse pedido antes da eleição, eu tinha feito esse pedido e já tem mais de 3, 4 meses e até hoje a prefeitura não fez nada sobre isso. O segundo requerimento é a revisão dos bueiros. Nós temos um monte de bueiros na Avenida Doutor Roberto quebrados. Né? E é um local que nós sabemos onde as pessoas mais trafegam com bicicletas e fazem seu esporte no final da tarde. E provavelmente esses bueiros estão quebrados porque ali o limite de peso é 15 toneladas. Né? E tem muitos caminhões que passam ali com carga superior a isso. O outro requerimento diz respeito à sinalização de mão dupla. Por quê? Nós sabemos que nessa gestão do Fernando Cabral conseguiu-se asfaltar metade da extensão da Doutor Roberto. A outra extensão está
sem asfalto e sem condições de uso. Os moradores daquele entorno ali, entre a Dr. Roberto e a Rua da Fábrica ali, naquela extensão toda ali, eles estão parcialmente ilhados. Por quê? Porque quem vem da rua, aquela rua paralela ali, à Fábrica de Tecidos, para poder voltar para a rua propriamente, a Rua da Fábrica, ele não tem como virar nem à esquerda e nem seguir em frente pela Palmital. Ele só pode virar para a direita e descer e pegar a rotatória, ou seja, você está impactando o trânsito. Da mesma forma, se você for seguir no sentido a Praça do Rosário, lá também não tem mão para você voltar, ou seja, você está aí lá. A única opção que você tem é andar para trás, para você, se você quiser ir, por exemplo, para o bairro São Vicente, você tem que andar para trás e lá na rotatória do supermercado Fidelis, virar, você vai impactar o trânsito onde tem 2 supermercados, para poder voltar, para poder entrar numa rua que está lá na, ou a Palmital ou a Avenida das Palmeiras, né? Então, o que eu proponho aqui? É que enquanto não se faça a duplicação, é que se coloque mão dupla, porque na prática, gente, está funcionando como mão dupla. Ninguém está respeitando. Ou se não, muda a sinalização, porque do jeito que está, as pessoas lá estão ilhadas. E por fim, também é uma demanda que há muito tempo eu venho falando dela, antes de ser vereador. Bom Despacho não tem nome de rua, gente, é um absurdo. Nós temos uma lei sobre isso, que é a lei 2195 de 2011, então tem um decreto que regulamentou ela, inclusive dando condição dos próprios empresários patrocinar isso, e ninguém incentiva isso, nós temos que incentivar isso. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Cumprimentar a todos, boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos colegas vereadores e aos que estão nos assistindo neste momento pela TV Câmara através da internet. Gostaria de deixar aqui o meu apoio ao seu requerimento, seus requerimentos, vereador Fernando Branco, e também ainda em relação ao que a doutora Rose expôs, concordo plenamente, doutora Rose. Apesar de não ser também técnico da área, mas acredito que aquele retorno ali próximo da rotatória da Norte-Sul é desnecessário, só causa transtorno, então só tem meu apoio também. Eu acho que a Secretaria Municipal de Trânsito precisa olhar esses detalhes do município para fluir melhor o trânsito. Nós já estamos tendo problemas de trânsito em uma cidade de médio porte. Isso é muito significativo, é muito importante. Ali onde que o Fernando Branco está mostrando, está perigoso, porque nós não podemos trafegar em mão dupla, mas as pessoas às vezes ficam forçadas e acabam por pegar ali a trajetória errada. Então, parabéns pelo seu requerimento. Em relação às placas de ruas, nós temos aqui que parabenizar o Rotary pelo esforço que tem feito também. O vereador Ricardo Alvarenga, enquanto esteve aqui nessa casa, foi um dos grandes incentivadores também para colocação de placas de ruas. Tem que fazer um mérito aqui ao vereador, mas certamente está muito aquém do que nós precisamos. A cidade precisa ter uma sinalização melhor. É muito difícil de encontrar endereços em Bom Despacho. Quem não conhece, quando vai se procurar uma residência através de nome de ruas, precisa pedir informações para todo lado, porque não se encontra, não se acha o nome de rua. Então precisa ser muito mais rápido esse processo e não é nada de um custo tão alto assim. Divulgar para os empresários, então essa também é uma das nossas funções como vereador, divulgar as empresas, que existe essa previsão legal de se patrocinar a placa em troca de um espaço publicitário, inclusive. Isso também é positivo para a empresa e bom para a comunidade. Então, parabéns, o senhor tem meu apoio nos seus requerimentos e a doutora Rose também. Em votação, os requerimentos do vereador Fernando Branco. Requerimento aprovado. Vereadora Seção Queiroz. Requerimentos, vereadora Seção Queiroz. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente envio a esta casa de cópias dos processos licitatórios de construções da UBS do bairro Ana Rosa, da creche do bairro São Vicente, da Escola Coronel Prachedes, da UBS do Distrito do Engenho do Ribeiro e eventuais aditivos, bem como informação dos valores gastos até então das mencionadas obras. 2. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente o envio a esta casa de esclarecimentos sobre o trabalho social que está sendo executado através do projeto de trabalho técnico social, referente ao programa Minha Casa, Minha Vida. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente limpeza das ruas que ficam entre os bairros Santo Antônio e Babilônia. Requerimento em que solicita encaminhamento a auto-ônibus circular de pedido para que seja implantada linha de ônibus que complemente o conjunto habitacional
Dona Branca. Em discussão, os requerimentos apresentados pela vereadora Seção Queiroz. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, colegas da mesa, colegas do plenário, público presente, internautas, boa tarde. Quanto a esse requerimento aí da ligação do bairro Santo Antônio ao bairro Babilônia, é uma reivindicação grande lá dos moradores. Eles alegam que que o bairro está abandonado, as ruas com matos, tem lixo por toda parte, foram encontrados escorpiões, cobras, as ruas estão sem placa de identificação. Então, gostaria muito que o setor competente olhasse isso com carinho lá, porque eles falaram que estão vivendo um caos lá, nessa ligação do bairro Santo Antônio com Babilônia. O outro requerimento da linha de ônibus do conjunto habitacional Dona Branca é uma reivindicação grande lá dos moradores, porque os moradores estão perdendo o horário de serviço, chegando atrasado. Os meninos que precisam de fazer o transporte também para a escola, que não tem transporte escolar, eles estão chegando atrasados nas escolas. Então, é de grande importância essa linha de ônibus lá no conjunto habitacional Dona Branca. Quanto ao requerimento das licitações, da UBS, do Ana Rosa, da creche do São Vicente, a Escola Coronel Praxedes e a UBS do Engenho. Tem várias pessoas nos procurando e reivindicando informações a respeito dessas licitações. Então, eu gostaria para poder informar e para mim também estar a par do que está acontecendo, os recursos, se já chegaram, se já estão sendo usados, se já chegaram parcialmente. É isso. Obrigado. Em discussão. Pois não, doutor. Gostaria também, da mesma forma, de declarar aqui o meu apoio aos seus requerimentos e dizer para o público que está nos aqui assistindo que esse é um papel primordial e um papel muito nobre que nós, vereadores, temos que assumir e realmente prestar esse serviço à população, que é a fiscalização, o esclarecimento, a busca por maior transparência nos gastos públicos. Eu acredito que esse tipo de requerimento é importante para nós tomarmos conhecimento de que situação que se encontra, da situação que se encontra cada uma dessas obras. Muitas vezes o cidadão nos pergunta e nós precisamos saber do que nós estamos falando, informar corretamente. Nunca levar informações erradas para o povo. Mostrar o que nós estamos procurando fazer para fiscalizar, para ajudar a administração. Estamos vendo algumas obras aí com problemas nas licitações, como já foi inclusive debatido entre a gente aqui na Câmara, obras importantes como a do Engenho do Ribeiro, onde as empreiteiras muitas vezes agem até de má fé, outras vezes por dificuldade mesmo financeira, tem problemas para a conclusão dessas obras. Então, eu acredito que o seu papel como vereador à sessão, você está fazendo desde agora, desde o início, que é procurar esclarecer e trazer para a população essas informações. Então, meus parabéns, você tem o meu apoio também nos seus requerimentos. Tudo bem. Mais alguém? Vereadora, só para complementar e te informar, e é isso aí, nós precisamos de fazer esse acompanhamento, é a nossa função. Agora, toda licitação, ela fica disponível, ela está no site da Prefeitura, eu tenho feito algumas consultas, e ela, desde o edital até a publicação, é claro que é importante saber desse acompanhamento, do estágio da obra, né? Mas com relação à licitação, é uma pasta bastante extensa e toda ela hoje fica disponível no site, tá? Nós vamos fazer o encaminhamento, mas só para informação para a senhora. Aprovado o requerimento da vereadora Seção Queiroz. Vereador Marcelão.
Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente tomada de providências quanto à falta de água no povoado da Garça. Requerimento em que solicita ao Centro de Distribuição dos Correios de Bom Despacho o envio a essa casa da relação dos bairros e ruas que não são atendidos pelo serviço de entrega de correspondências. Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, caros colegas, os moradores do povoado da Garça têm me procurado, às vezes pode ter procurado alguém aí, algum colega da casa, para que possa resolver o problema de falta de água lá da Garça. Parece que quem mora no início, onde é furado o poço artesiano, tem mais benefício que quem mora mais no final do povoado. Então, espero que o Zé Maria possa olhar isso com carinho para o povoado da Garça. O segundo requerimento aí, senhor presidente, é questão dos Correios com serviços prestados em vários bairros. Tenho certeza que todos os vereadores aqui são procurados. Eu fiz um levantamento, até fui nos Correios, conversei com o gerente, e Novo São Vicente, Jaraguá, Belvedere, parte do Babilônia, Rosário 2, parte, o Correio não tem feito esse serviço. E tenho certeza que os demais vereadores passaram para essa casa aqui há 4 anos atrás, estão fazendo requerimento, mas não está solucionando o problema. Então, estou enviando esse requerimento ao Correio para trazer para nós o diagnóstico dos bairros que realmente não sejam atendidos, porque eu acho que é mais questão política agora. Eu acho que nós temos que fazer uma comissão nessa casa, tenho certeza que a presidência, a mesa diretora, vai nomear uma comissão para que nós possamos ir atrás do Correio e pedir para que solucione o problema desses moradores desses bairros. Porque são vários anos que vêm essas reivindicações e até agora a gente só recebe correspondência falando que vai resolver, mas não resolve. Já tive a oportunidade de conversar com o prefeito também está preocupado, ele até falou que tinha conversado lá no Ministério da Comunicação, que eles falaram que ia resolver, mas não resolveu. Tenho certeza que hoje mesmo, há pouco, você me disse da sua preocupação também, então peço que formem uma comissão aqui e que realmente a gente parte para a ação, para resolver o problema, porque só requerimento não está adiantando. E aproveitar aqui também o uso da palavra, eu queria fazer um requerimento oral aqui, senhor presidente, sobre uma guarita ali na 7 de setembro, onde os usuários de fisioterapia ali da PAI estão reivindicando, onde a circular passa para que eles peguem o ônibus ali, não tem uma guarita, então fica ali às vezes 30, 40 minutos em pé ali, eles estão pedindo que a prefeitura providencie também essa obra ali. Muito obrigado aos colegas. A palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Essa questão da entrega de correspondência na cidade de Bom Despacho tem se tornado um grande problema. Eu acredito que não só o vereador Marcelo, nós conversamos a respeito, né, mas outros vereadores também receberam essa demanda. E eu venho aqui reforçar o pedido do vereador Marcelo, senhor presidente, para que realmente essa comissão seja formada, para que nós possamos procurar o órgão competente e solucionemos de vez essa situação, porque os requerimentos, os ofícios, de nada tem valido. Eu acredito que com essa força política de nós realmente reivindicarmos, mostrarmos a deficiência do Correio e o interesse da sociedade de ter esse serviço prestado, porque o Correio recebe para fazer esse trabalho. Então, ele tem que prestar um serviço para toda a população de Bom Despacho. Não é justo que parte da população fique aí privada de receber as correspondências em casa. Então, Marcelo, eu gostaria de assinar e, sim, novamente reiterar esse pedido do vereador Marcelo, para que essa comissão seja formada. Que nós não fiquemos só no papel, no requerimento, e sim, façamos uma ação de nos dirigirmos aos órgãos competentes e buscarmos essa solução para trazermos o conforto para os cidadãos de Bom Despacho. Muito obrigada. O vereador Marcelo, nós podíamos determinar a Comissão de Serviços Públicos, Trânsito e Administração para que procurasse os Correios, né? E talvez antes disso fazer um convite, pedir à Secretaria-Geral para fazer um convite ao gerente do Correios para vir aqui nessa casa
Conforme a vereadora falou, muita gente com essa demanda, acho que todo vereador está sendo procurado por isso, tem coisas sérias acontecendo. Tem cidadão que, às vezes, é aprovado. Tem cidadão aprovado em concurso público, que recebe a notificação que deveria receber a notificação pelo correio, e às vezes está perdendo até a oportunidade de ingressar no serviço por causa da falta da entrega dessa correspondência. Então, eu procurei o pessoal do correio e fiquei sabendo que eles têm que partir do poder público a aprovação do loteamento, a aprovação do novo bairro, e isso às vezes não é comunicado aos Correios de Brasília, e por isso eles não atendem aqui. Então, assim, é realmente uma coisa que dá para resolver, e aí a comissão sugerida é bastante válida. Nós vamos fazer esse encaminhamento para o Correio, e determinar nessa comissão de administração, obras, serviço público e trânsito, para fazer esse acompanhamento. E aí, o senhor pode incorporar essa comissão, né? O senhor não está nessa comissão, mas o senhor poderia incorporar, né? E todos os vereadores que assim o quiser. Senhor presidente, só mais um pouquinho a respeito ao assunto dos Correios. Tem algumas pessoas de bom despacho, inclusive, que foram aprovadas no concurso público do Correio. Estão aguardando ali o seu momento de ser chamado. Inclusive, com a demanda da entrega de correspondência da Prefeitura, algumas pessoas foram contratadas, pessoas que estão aprovadas em concurso público. Então, eu acredito que essa demanda ainda nós poderíamos beneficiar essas pessoas que tiveram ali todo o esforço para estudar e ser aprovados nesse concurso, para que eles sejam assumidos definitivamente como funcionários, né, públicos e possam ali exercer a sua função. Obrigada. Em votação, o requerimento do vereador Marcelo. Aprovado. Vereador Marquinho. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente que providencie gerador de energia para captação de água do rio Capivari. Em discussão. Requerimento do vereador Marquinho. Pela ordem, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos da plateia, aos colegas vereadores. Este requerimento do gerador é para a Copasa, né? Que a grande falta d'água da cidade, qualquer pico de energia, chuva que dá, acontece, a falta de água lá é por isso. Não tem um gerador de energia, coisa que a Copasa que tem que tomar as providências para a falta d'água na cidade. Em votação. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho. Ainda em discussão. Tá, obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todo o público presente, os internautas, aos colegas. Eu gostaria de reforçar o pedido o requerimento do vereador Marquinho, porque lá no setor de hemodiálise nós também estamos sofrendo muito com essa questão. Quando isso acontece, a gente tem que buscar, arrumar caminhão-pipa para levar a água para lá, porque a gente precisa da água. Então, assim, é uma coisa que tem acontecido frequentemente, a falta de água devido à falta de um gerador, né, Marquinhos? Então, eu gostaria de reforçar e falar da importância disso, porque eu acho assim, um absurdo, porque, por exemplo, dentro da hemodiálise a gente tem um gerador. E é um absurdo a Copasa, né, Marquinhos? Acho que você pode falar disso melhor, não ter o gerador. É obrigatório que quando a gente construiu o serviço de hemodiálise na cidade, nós somos obrigados a colocar um gerador, justamente por causa dessa questão de falta de energia. E a Copasa não tem esse gerador. Então, assim, quando falta a água, principalmente ali naquela região, a Santa Casa tem um poço artesiano, mas não utiliza essa água, então, e a hemodiálise não tem o poço artesiano, a gente não tem um reservatório grande, então, assim, é uma dificuldade muito grande, e eu acredito que isso afeta não só o serviço da Santa Casa e da hemodiálise, mas como de todas a cidade. Então, eu reforço, Marquinhos, e gostaria de assinar junto com você também, que é um requerimento importante e que vai ajudar muito a população bom despachense. Obrigada. Em votação, o requerimento do vereador Marquinhos.
presidente. O Anderson. O Anderson. Palavra, senhor presidente. Pois não. Eu também quero, juntamente com o Marquinhos, boa noite, licença, boa noite a todos, né, presentes, senhor colegas, internautas, boa noite a todos. E também quero reforçar aí, junto com o vereador Marquinhos, e assinando com ele, né. E quero também, né, eu tenho trazido aqui um requerimento, né, pedindo também o pessoal da Copasa que comparecesse aqui, né, para os diretores, porque eu creio que há uma grande necessidade da gente ter ali também um grande reservatório de água, né, para que não venha faltar essa água, porque se nós tiver o gerador e não tiver a água, não vai adiantar pouca coisa. Então eu quero também que, né, isso venha, né, acontecer o mais breve possível. Vereador Anderson, nós já fizemos um encaminhamento do ofício, convidando a Copasa para vir essa casa se posicionar, viu? Onde nós estamos apresentando para ela as várias demandas. Tem a demanda do depósito, do reservatório, a demanda agora desse gerador, a demanda do mau cheiro exalado pela ET do Jaraguá, a demanda da elevatória do Córrego das Areias. Então, na verdade, a Copasa está em débito com o Bom Despacho e não é pouco, não. E nós precisamos realmente de fazer o acompanhamento, né? Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir a palavra. Eu sugeria, inclusive, reforçando o que o Anderson, meu colega, o Anderson do Gás, falou, é a questão de uma audiência pública mesmo, que eu acho que, além do convite, eu acho que a gente precisa, igual o vereador, meu colega, o Becker, aqui já tinha colocado, é uma questão que vem se arrastando desde o mandato passado. Então, eu acho assim, que precisava, inclusive, de trazer e fazer uma audiência pública, porque as pessoas elas estão ansiosas por essa audiência. Hoje eu tive a oportunidade de visualizar na internet, ele marcou a Rose, o senhor presidente também foi marcado. Eles estão solicitando, as pessoas estão solicitando, parando a gente na rua e perguntando quando vai ser resolvido esse problema. Então, eu acho que o ideal, o Anderson, meu colega, era uma audiência pública, né, não só um convite, mas uma audiência pelo tempo que vem se arrastando essa questão. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Com relação à água, não é só essa questão do gerador, não, né, Marquinhos? Nós já conversamos, tive a oportunidade de conversar com vocês, com os outros vereadores. Nós temos vários assuntos para tratar com a Copasa. Inclusive, a questão da extensão ali do Dr. Roberto, que nós mesmos estamos discutindo, que está tendo até um obstáculo para o segmento de obras em decorrência da ausência da solução da Copasa. Tem que ser feita a avaliação, ali tem que ser feito um laudo ambiental, e nós estamos tendo dificuldade com alguns órgãos, inclusive responsável por essa avaliação com relação ao meio ambiente. Então, nós temos vários assuntos, mas, conforme foi dito por Vossa Excelência, senhor presidente, isso tudo já está encaminhado para que nós tenhamos essa reunião e, quem sabe, se sentirmos realmente essa necessidade, pela maioria dos vereadores, até marcarmos um trabalho maior para que nós busquemos essa solução em favor da comunidade, em favor dos cidadãos de Bom Despacho. Obrigada. Presidente, Pois não. eu quero aproveitar aqui, vou ser breve, e a gente tem que aproveitar porque é difícil ter 2 diretores da Copasa que moram em Bom Despacho, né? Assim, é difícil você ter um privilégio desse. Então, acho que a gente tem que aproveitar e realmente cobrar para que as coisas aconteçam. Lembrando que a Copasa, quando da renovação do contrato com o município, ela ficou devendo, né? Ficou devendo aí várias ações. A elevatória, por exemplo, foi uma, a extensão do córrego do Dr. Roberto foi outra, e nós tivemos uma notícia boa que a Copasa teve aí na semana passada e assinou o convênio realmente, onde vai fazer um repasse de, parece que 3 milhões de reais, para que dê continuidade ali à obra de saneamento do córrego, né? Então, assim, a Copasa começou a dar sinais. Então, o que nós precisamos fazer é isso mesmo, é cobrar, né? E no caso da audiência pública, eu acho que a gente poderia fazer essa convocação via Assembleia, assim como foi feito aqui, né, nos moldes que foi feita com a segurança pública no ano passado.
e, se for o caso, provocar uma audiência através da Assembleia, onde a gente poderia ter o apoio de deputados e fortalecer, né, essa nossa pedida. Então, aprovado, né? Senhor presidente, só fazendo um esclarecimento, eu estive nessa reunião, presidente, junto com o vereador Marcelão, junto com o vereador Marquinho. O convênio ainda não foi assinado em decorrência da ausência de um laudo. Eles não apresentaram o laudo ainda. Nós temos 2 órgãos, né, do Estado que está havendo essa dificuldade. Inclusive, a Copasa se prontificou a participar diretamente junto a esse órgão, um vereador que aqui esteve buscando as ações desse órgão, do ANA, e outro órgão, não estou me lembrando o nome nesse momento, que ficaram responsáveis por expedir esse laudo para que possa ser feito a entrega e repasse desse valor. Obrigada. Mais uma razão, então, para a gente provocar essa discussão, porque, infelizmente, um dos meios que o poder público encontra, muitas vezes, para retardar as obras são essas, são as questões ambientais, né? Então, vamos fazer a convocação dessa audiência pública. Requerimento aprovado, né? Em votação. Ninguém em desacordo, então o requerimento aprovado. Nós temos na casa os projetos em tramitação, projetos de resolução, um projeto de cada vereador que indicou a mulher destaque para ser homenageada agora no mês de março. Nós tínhamos nomeado a comissão das 3 vereadoras que discutiram o projeto, comissão temporária das 3 vereadoras dessa casa, que votaram pela aprovação dos mencionados projetos. Coloco, portanto, os projetos em discussão. Os projetos são os de número 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11. De autoria, respectivamente, dos vereadores Dr. Fernando Pediatra. Nós vamos padronizar o doutor Fernando aqui, né? Doutor Fernando Pediatra, doutor Fernando Becker, doutor Fernando Pediatra, né? Doutor Fernando Pediatra, Anderson do Gás, Fernando Branco, Vital Guimarães, Joyce Quirino, doutora Rose, delegada, Marquinhos da Copasa, Marcelão e Sessão, que indicam as seguintes agraciadas, respectivamente: Denise Gontijo Queiroz Araújo Costa, Samira Maria Araújo, doutora Sônia Helena Tavares de Azevedo, Aurita Francisca de Jesus, Juliana Jaber Queiroz, Maria Celeste de Paulo, Edna Aparecida Gontijo, Hilda Umbelina de Jesus, Vera Lúcia Cardoso Couto. Coloco, portanto, os projetos em discussão. Coloco os projetos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os demais se manifestem levantando a mão. Aprovado os projetos de resolução, que nesse caso é em uma discussão e uma votação. Palavra livre, aos senhores vereadores. Senhor presidente, Pois não. com a palavra. Nós recebemos hoje um projeto de lei de autoria do prefeito municipal sobre a alteração do artigo 270 do nosso Código Tributário. Essa discussão começou na semana passada, todos sabem, a respeito dos problemas relativos ao IPTU. E nós conversamos com a secretária durante a semana e ficou-se de trazer uma solução para o impasse. Então, eu gostaria de saber se chegou mais alguma coisa aqui na Câmara, além desse projeto, que claro que é mais que necessário, mas porque nós sabemos que mesmo com o projeto, permanece o problema, porque nos últimos 4 anos o IPTU foi reajustado para a Selic, não podemos esquecer disso. Isso causou um prejuízo de 16% de atualização a mais nos nossos imóveis.
Então, eu acho que mais do que alterar o artigo 270, que é claro, é uma obrigação do Executivo, ou de nós mesmos também, eu acho que nós precisamos mais que isso, senhor presidente. Palavra livre. Com a palavra, senhor presidente. Eu gostaria de utilizar a palavra livre hoje para fazer aqui um agradecimento à administração municipal por ter atendido a um requerimento de minha autoria para a limpeza da Praça da Liberdade, no bairro Calais, que, por sinal, ficou muito bem feito o serviço. Então, quero aqui parabenizar, agradecer a Secretaria Municipal de Obras. E, da mesma forma que o Fernando Branco colocou, eu não pude participar no dia que vocês fizeram a reunião aqui com a secretária e com o Mozart Foschetti também, que participou, mas eu acredito que nós temos hoje um dever com a sociedade. Todos nós, vereadores, recebemos a denúncia apresentada pelo senhor Mozart, com muita fundamentação, com a questão legal da lei federal, que não pode ser contraposta por qualquer decreto administrativo. Então, acredito que nós precisamos, sim, dar uma resposta à população que espera da Câmara uma ação, um posicionamento muito claro. Se é contrário à legislação federal, é preciso ser revisto. Não cabe opinião pessoal, se está bem claro que está contra a legislação federal. Se fosse uma questão de visão, de ponto de vista, tudo bem. Mas, pelo que o Fernando Branco também expôs aqui com seu conhecimento jurídico, não tem possibilidade de dupla interpretação. Da forma que foi feita, não é a forma correta. Então, eu vejo também que o cidadão precisa ser também compensado agora, de alguma forma, seja restituído o valor de um pagamento indevido, de um pagamento acima do que realmente é o justo e o correto. Então, o senhor tem meu apoio também, Fernando Branco, nessa sua reivindicação, que eu acredito que é uma reivindicação de todos nós. São essas minhas colocações aqui. E só mais uma questão, gostaria de pedir a gentileza para o presidente da casa e para a mesa diretora, que, se possível, disponibilizasse a pauta de cada reunião, para nós termos uma cópia na mesa, me ajuda muito para seguir a reunião. Eu tenho uma facilidade de raciocinar, enxergando e anotando, então, se for possível, eu agradeço. Muito obrigado. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Quero parabenizar também o Fernando Branco por ter trago a denúncia aqui na reunião passada, e parabenizar também a secretária, né, de Fazenda que veio, mas realmente precisa de dar uma resposta tanto para nós como para a comunidade também, porque isso já está trazendo assim uma divergência. Não sei se já aconteceu com vocês, mas tem pessoa que está perguntando, vai pagar o IPTU ou espera? Então, assim, realmente que traga uma resposta, como que vai ressarcir essa diferença, para trazer tranquilidade também para o contribuinte e também para nem ter essa pergunta aí que a gente nem dá conta de responder, né? Se pode pagar o IPTU, não paga, o que vai acontecer? Então, assim, realmente eu acho que o projeto de lei que está entrando nessa casa vai regulamentar o que estava de errado, mas nós também temos que ver como vai ser ressarcido quando foi cobrado errado. E também queria aproveitar aqui, senhor presidente, e com a essência do plenário aqui, outro ponto também é o trânsito de bom despacho. Assim, o pessoal está reclamando muito das blitz, muito dos pardais. Assim, eu sou até favorável que seja feito uma educação no trânsito, mas muita gente está questionando da forma que está sendo feita, né? Então, assim, ali na Avenida Doutor Juca mesmo, eu sou favorável que coloque lá um pardal, mas que seja fixo, porque aí realmente você vai educar aquele pessoal que passa ali sempre. Mas tem hora que está 9 horas, tem hora que parece que está uma pegadinha. Então, assim, tenho certeza que nós chamar aqui o secretário Renato Pontes, ele vai, a gente pontuar com ele para ver o que realmente precisa ser feito. Tem muitas coisas positivas, mas eu acho que tem umas coisas que tem que ser mais bem adequadas. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de parabenizar meu colega, nosso colega, né, o Fernando Branco, e também para a gente ver aqui a casa, que atitude que nós vamos tomar, de que forma que vai ficar isso, porque os contribuintes não podem ficar no prejuízo. De alguma forma, eles têm que ser ressarcidos.
Agora, a gente tem que ver a forma que a gente vai fazer, ver com o executivo também, porque eu acho que a população toda está esperando por essa resposta. Eu acho que é nosso dever e nossa obrigação cumprirmos, né, com o nosso dever aqui de legislar. Muito obrigada. Palavra, senhor presidente. Com relação ao tema colocado do IPTU, o ofício nosso foi encaminhado só na sexta-feira, eu acredito, não foi? Sexta? Então, hoje é segunda-feira. Nós já tivemos uma resposta, né, do prefeito municipal encaminhando para essa casa a lei que regulamenta o artigo 270A. E ele mesmo disse que vai falar pessoalmente conosco como é que vai ser feito esse desconto. Então, eu tenho certeza que as medidas legais vão ser tomadas pelo prefeito, como uma pessoa que administra sempre dentro dessa transparência, com o objetivo de fazer o melhor, ele vai dar essa resposta, eu acredito. No entanto, ele já mandou a informação que vai falar conosco como que vai ser feito, quais as medidas vão ser adotadas. Obrigada. Eu gostaria de fazer aqui a leitura de um ofício que nós encaminhamos ao prefeito para conhecimento de todos vocês. Excelentíssimo senhor prefeito Fernando José de Castro Cabral. Assunto: Decreto Municipal 74/2016, atualização da base de cálculo do IPTU. Senhor prefeito, nesta manhã, o grupo de vereadores promoveu uma reunião com a secretária municipal da Fazenda, a senhora Daniela Moreira Rocha. Objetivava esse encontro o esclarecimento sobre a legislação municipal que fundamentou a atualização da base de cálculo do IPTU, objeto do Decreto Municipal 74/2016. Registre-se que o debate tem por origem queixas de contribuintes, como, por exemplo, a anexa, que levaram o vereador Fernando Branco até mesmo a se inscrever como orador em sessão ordinária legislativa para tratar do assunto, momento em que intensificaram nossas preocupações, muito também em função de já se ter iniciado os procedimentos de notificação dos contribuintes para pagamento do imposto. Como ponto controvertido a tratar, foi suscitado à Secretaria que explanasse sobre os dispositivos do Código Tributário Municipal, CTM, artigo 138, parágrafo único, e artigo 270. Estes preceitos normativos conduzem, conforme considerações preliminares, ao decreto supracitado, a utilização da taxa Selic como indexador para atualização monetária da base de cálculo do IPTU. Porém, concluíram os vereadores que seria plausível considerar inconstitucional o CTM naquele viés e, consequentemente, o decreto retrocitado, em razão do que subscreve a súmula 160 do STJ, assim como o posicionamento do STF no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, RE 648-245, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Argumenta-se que a natureza da taxa Selic não se apresenta essencialmente e integralmente na forma de correção monetária, por se tratar também de taxa de juros, ofendendo o entendimento jurisprudencial daquelas cortes. Portanto, reiterando entendimentos aviados por telefone, solicito que reveja a atualização da base de cálculo do IPTU estabelecida no Decreto Municipal 74/24, seja por concessão de um desconto mais apropriado, pela revisão normativa ou ainda outro procedimento mais eficaz. Atenciosamente, Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara. Então, na verdade, em função do que nós discutimos aqui, conversei com o prefeito e pedi a ele que, expliquei que nós estávamos oficiando, porque apesar de ter sido levantado pelo Fernando, é uma preocupação de todos receberam demanda, a casa inclusive já tinha encaminhado o pedido do parecer jurídico para a Procuradoria, então conversamos com o prefeito da necessidade de dar uma resposta rápida, e ele prometeu fazer isso. Essa semana, com certeza, a gente vai ter uma resposta dele já para a comunidade. Inclusive, como já tem cidadãos que fizeram o pagamento, com certeza ele vai
abriu um crédito, né? Um desconto referente a esse valor que foi cobrado, no caso a maior, corrigido da mesma forma da correção do imposto. Então, quem pagou, com certeza, para o ano que vem vai ter esse crédito. Então, a gente está atento, vamos cobrar dele novamente essa semana, mas ele já mostrou a preocupação encaminhando o projeto, regularizando a situação anterior, que acho que foi um bom sinal. Eu queria, sobre a pauta, vereador, a próxima reunião nós disponibilizaremos para vocês a pauta na mesa, viu? Para o seu acompanhamento. Queria dizer também aos senhores vereadores que eu ouvi muito o vereador reclamar que fazia o requerimento, que não era atendido. Então, nós estamos fazendo aí nós vamos fazer um acompanhamento. Cada vereador vai ter sua pasta e a casa vai fazer o acompanhamento, porque qualquer momento que você quiser, quiser saber o que foi atendido, a gente tem essa condição. Então, eu pediria aos senhores vereadores que dê esse feedback para a secretaria. Nós bolamos um quadro ali, onde a gente vai ter esse acompanhamento de cada um, né, de todo vereador, de todo requerimento apresentado. E, às vezes, isso se perde, né? O vereador faz o requerimento, não acompanha, não sabe o que foi acompanhado, reclama, e nós precisamos de estar fazendo até para saber o quanto nós estamos sendo atendidos, né? Então, eu pediria que cada vereador desse o feedback assim que tivesse o seu pleito atendido, para a gente acompanhar isso percentualmente, para a gente mostrar isso para o executivo, mostrar para as secretarias, né? Então, sobre o IPTU, já falamos, a pauta, o acompanhamento, ainda em discussão, senhor Anderson? Tranquilo, presidente. Tá. Acordei. Então, eu vou agradecer a presença de todos. Mandar um horário na quarta-feira. Na quarta-feira reúne-se, então, a comissão agora, hoje constituída, para a discussão do projeto, e na segunda-feira aprova-se o horário que os vereadores entender ser o melhor, né? Tanto a reunião ordinária quanto a reunião, as reuniões de comissões. Lembrando que para a próxima reunião, então, a reunião ainda é às 17 horas. Agradecemos aí a presença de todos, viu? Contamos com vocês aí para participação, né, nos trabalhos dessa casa. Não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.